Pessoal, então, voltando aqui, o que é que nós temos, né? Vamos falar de algumas consequências dessas partes diárias que é relevante, já caiu no Enem, já caiu em diversos vestibulares e em alguns momentos facilita a sua vida. Então vamos seguir. Quando você tem um triângulo qualquer, se eu não especifico é qualquer, o que é que eu posso fazer? Existe um segmento que sai do vértice do triângulo e divide o lado oposto. Não necessariamente é o meio, toca no lado oposto. Esse segmento é chamado de seviana. Seviana. Ô Kenji, qual a diferença de uma seviana para uma mediana? No caso, uma mediana é um caso particular. A mediana, ela sai do vértice, mas tem que passar onde? No ponto médio do lado oposto. Nesse caso, uma seviana pode tocar em qualquer ponto do lado oposto. Se você observar essa seviana divide o lado oposto em dois pedaços, X e Y. É justo ou não? Então, esses dois triângulos, qual a relação entre eles? Se você observar esse triângulo aqui da esquerda, existe uma distância que é do ponto do vértice para esse lado. Então, essa distância é a altura do triângulo da esquerda. Se olhar para esse triângulo da direita, a distância desse ponto para esse lado vai ser a altura relativa a y. Então, a altura vai ser a mesma, relativa a y. Ou seja, tanto o triângulo da esquerda quanto o triângulo da direita vão ter a mesma altura. Concorda comigo? E o triângulo maior também. A altura dele seria a distância desse mesmo ponto mais alto em relação ao solo. Ou seja, o triângulo da esquerda, o da direita e o grande, os três teriam a mesma altura. Como a área de todo e qualquer triângulo seria chamada de área 1 e área 2. A área 1, como você sabe, eu poderia dizer que é base vezes a altura sobre 2. Já a área 2, você poderia dizer que a base y com a mesma altura h sobre 2. O que acontece se eu dividisse uma área pela outra? Se eu dividisse a medida de uma área pela outra, você poderia observar que h sobre 2 é um fator do numerador e do denominador. Simplifiquei. Deu x sobre y. Perdão. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que quando eu traço uma seviana, a razão, você divide uma seviana, o triângulo original, em dois outros triângulos, e a razão entre as suas áreas vai ser a razão entre as suas bases. Fechado? Ok? E o que é que acontece quando essa seviana for uma mediana? Então, quando for uma mediana, o que difere é que essa seviana vai dividir o lado oposto em dois pedaços de mesma medida. Então, se a razão entre as suas áreas vai ser a razão entre as suas bases, x sobre x deu 1. Ou seja, quando a divisão entre duas coisas dá igual a 1, o numerador e denominador são o quê? Exatamente iguais. Traduzindo, toda vez que eu traçar uma mediana, eu divido um triângulo em dois outros de mesma área, com áreas numericamente iguais. Não são triângulos necessariamente idênticos, são triângulos equivalentes, ou seja, com áreas numericamente iguais. Ok, Kenji, quando os triângulos seriam congruentes? Se esses lados que a compreendem forem iguais. Então, se esse lado fosse do tamanho desse, então essa mediana iria gerar dois triângulos idênticos. Se eu não garantir que esse lado é do tamanho desse, mesmo assim a mediana vai dividir em dois triângulos de mesma área, mas não necessariamente iguais. Áreas iguais. Para triângulos serem iguais, por exemplo,
Se você observar, porque esse triângulo não é igual a esse. Grosseiramente, você observa que esse aqui tem um ângulo maior que 90, é um obtusângulo, e grosseiramente você observa que esse aqui, todos os ângulos são menores que 90. Então, traçou uma mediana, dividiu o triângulo original em dois outros de áreas numericamente iguais. E o que é que acontece como consequência, só para a gente lembrar? Se eu pegasse essa figura e traçasse todas as medianas, se eu traçasse todas as medianas, você ia dividir em 6 áreas. Esse ponto aqui tem um nome, é chamado de baricentro, centro de gravidade. E essas 6 áreas seriam equivalentes. Ou seja, se eu pendurar esse triângulo pelo ponto G, ele fica em equilíbrio. E se você me perguntar, Keiji, por que ficaria em equilíbrio? Porque a massa estaria bem distribuída. Por que aqui essa figura eu não consigo deixar em equilíbrio? Porque a massa, como não está bem distribuída, eu não posso dizer que as áreas são iguais. Aqui sim. Apesar dos 6 triângulos não serem idênticos, são 6 triângulos equivalentes. Beleza? Ok? E se você me perguntar, Keiji, quando é que esses triângulos serão idênticos? Se o triângulo maior for um triângulo de que tipo? Equilátero. Beleza? Então, seguindo nessa história aí que é extremamente importante, para finalizar essa primeira grande parte, as principais áreas que nós temos também a possibilidade de trabalhar com a área do trapézio. Olha lá. Então, trabalhando com o trapézio, o que é que nós sabemos, né? O trapézio é qualquer quadrilátero que tem um par de faces, um par de lados paralelos. Esses lados paralelos são chamados de bases, base maior e base menor. O que é que nós normalmente falamos sobre trapézio? Bater um trapézio é muito comum você fazer o quê? A partir do ponto menor, do ponto da base menor, do vértice da base menor, você pode traçar a altura do trapézio. Se eu traçar o trapézio, geralmente ele te dá informação. Beleza? Como eu não sei a área do trapézio ainda, eu posso dividir esse trapézio em triângulos. Então, se eu traçar essa diagonal aqui de vermelho, eu vou dizer que a área do meu trapézio equivale a essa área 1 mais a área 2. Se eu somar essas duas áreas, vai dar a área do trapézio. O que é que ocorre? Olhando para a área 1, que aqui você observa, a área 1, eu poderia dizer muito bem que a área 1 poderia ser base vezes altura dividido por 2. Se eu pegasse esse triângulo 2 e fizesse uma rotação no mesmo, se Bzinho é a base, quem seria a minha altura? Não seria a distância daqui para cá? Ou seja, o mesmo H. Então, a área 2 seria base vezes altura sobre 2. Como esse trapézio é a junção das duas áreas, se eu somar as duas áreas, vai dar a área do meu trapézio. Então, a área do trapézio vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1, base vezes altura sobre 2. E a área 2, base vezes altura sobre 2. Se nós analisarmos aqui, H sobre 2 é um fator comum. Se eu colocar em evidência, ou seja, transformar em multiplicação, H sobre 2 vezes quem vai dar isso? H sobre 2 vezes Bzão, mais H sobre 2 vezes quem vai dar isso? Vezes Bzinho. Ou seja, a área de um trapézio é conhecida como base maior mais base menor vezes altura sobre 2. É assim que nós calculamos a área do trapézio.
Então, nessa próxima sequência, iremos começar a fazer alguns problemas, ok? Então, não sai daí e a gente volta já.